2 de agosto, noite. No vídeo passado eu falei sobre o meu interesse pela Rússia, sobre a vontade que eu tinha de visitar o país e a cultura que me deixou interessado. E essa semana eu queria abordar um assunto que eu não falo muito com muita gente. Tem sido difícil eu achar um serviço para mim depois do SAMU ter praticamente acabado com a minha saúde mental. E não era uma coisa que eu queria fazer a vida toda. Era um lugar legal que eu conheci muita gente incrível e que eu vou levar muita coisa dali pro resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa que eu queria fazer da minha vida que está completamente longe do aspecto de atender o público como era no SAMU. E eu quero falar hoje sobre o que eu queria fazer da minha vida. Eu nunca, por um bom tempo, tive resposta para essa pergunta do que eu queria fazer da minha vida. Quando alguém me perguntava já desde pequeno o que eu queria fazer da minha vida, eu nunca tinha esse tipo de resposta. Eu sempre pensava que ia pegar algum emprego normal, ia receber, voltar para casa, descansar e tentar ter cabeça para ir trabalhar no outro dia. Hoje, depois de 30 e poucos anos, eu posso dizer com certeza o que eu queria fazer da minha vida. Quando eu era mais novo, numa época que a internet era praticamente inexistente na minha vida, não como é hoje. Hoje a gente tem a internet em qualquer lugar, tu pega um celular, tu pega um computador, todo mundo tem isso, todo mundo tem acesso à internet. Só que quando eu era mais novo, eu tive um Play 2. E na época do Play 2 também tínhamos TV a cabo na minha casa. O pai pagava pra gente ver desenho, eu e meu irmão víamos desenho o dia todo quando dava. E durante um desses dias na TV a cabo, eu vi uma propaganda de um jogo de Star Wars, só que era um jogo de Lego. E eu nunca tive interesse nessas coisas até eu ver essa propaganda. E eu achei aquilo tudo maravilhoso, aquele universo de Lego, e eu não tinha noção nenhuma sobre Lego. Aí quando eu descobri que tinha toda uma gama de universos feitos de Lego que as crianças brincavam, aquilo me deixou maravilhado. Então, na época a gente só tinha basicamente os jogos do Play 2 e do Play 1 para passar o tempo. E ver aquele jogo de Lego realmente mudou a minha perspectiva de muita coisa. Então eu comecei a procurar esse jogo do Lego Star Wars. Era o primeiro Lego Star Wars, que eu acho que era 2004 ou 2005, alguma coisa assim. E eu fiquei anos e anos procurando por aquele jogo de Lego até eu conseguir achar uma cópia no camelô naquela época. É uma época que a gente... hoje o pessoal baixa a ISO no site e queima um CD ali para fazer o jogo, só que naquela época a gente não tinha esse tipo de conhecimento. Então na nossa cabeça a gente só conseguia ter acesso ao jogo indo no camelô para comprar a cópia da cópia da cópia, enfim. E eu comecei a jogar esse Lego Star Wars quando, se bem me lembro, a primeira vez que eu joguei foi o Lego Star Wars 2, que ele veio com o Play 2. Isso, eu me enganei ali. Na época da TV a cabo eu vi o Lego Star Wars 2, e daí quando a gente comprou o Play 2 em 2006, um dos jogos que veio com o Play 2 foi, ou o único que veio, não lembro agora, foi o Lego Star Wars 2. Eu me lembro que tem aquele CD guardado aqui até hoje. E aí eu comecei a jogar aquele jogo maravilhado, até porque era o primeiro jogo do Play 2 que eu tive acesso. Então foi um jogo de Lego. E sim, depois que eu vi a propaganda da TV a cabo. Uma coisa mais ou menos assim. Então, à medida que eu ia jogando aquele jogo de Lego, de novo, eu ficava fascinado com aquele universo. E comecei a ver muita coisa de Lego. Logo depois eu descobri que tinha o Lego Batman, tinha o Lego... acho que tinha o Lego Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Tinham alguns jogos de Lego do Play 2, entre eles o Lego Batman. Então, eu sempre quis muito alguma coisa de Lego. Só que o Lego ele é ridiculamente caro. Ele é quase que inacessível para o pessoal daqui do nosso país maravilhoso que é o Brasil. Então foram muitos anos querendo ter um conjuntinho de Lego, qualquer coisa de Lego, e não era nem para brincar, era só sabe aquela coisa que tu pega para colocar na estante e tu
quer ficar olhando aquilo o dia inteiro. Era mais ou menos essa vontade que eu tinha na aquisição de um Lego. Então, durante muito tempo eu quis ter um conjunto de Lego, então não era acessível. E alguns anos depois, muitos anos depois, eu já trabalhava no SAMU. Eu tenho 2 amigos meus de longa data, muito queridos por sinal. Só que se eles perguntassem, eu elogiei eles no vídeo, eu vou negar até meu último suspiro. Enfim, esses 2 amigos meus, eles foram para a Coreia com uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa eu não vou citar. Ela vai ser tema, essa pessoa vai ser tema de um vídeo, tá? De um vídeo que eu vou falar exclusivamente dessa pessoa. Enfim, esses 2 amigos meus, eles foram para Coreia do Sul viajar, e lá eles trouxeram para mim um leguinho do Mandaloriano, que é um conjuntinho da nave do Mandaloriano que tem o Grogu, o bebê Yoda atrás. Eu recebi aquilo foi o meu primeiro conjunto de Lego. Com 31 anos de idade, o meu primeiro conjunto de Lego veio de um presente dos amigos que vieram da Coreia do Sul. Então aquilo ali para mim foi sensacional. Aí eu comecei a estudar preço de Lego. Comecei a ver que era um mercado talvez viável de começar a se investir. Então eu fiz uma compra imensa de mais de 5 mil reais em Lego, que eu tenho guardado aqui na minha casa, que eu vou vender qualquer dia desses, quando eu estiver bem valorizado. Mas como que eu quero chegar no assunto de o que eu queria fazer na minha vida? Eu sempre gostei muito de brinquedo. Eu sinto muita pena de ver brinquedo jogado, brinquedo quebrado, esquecido, destruído. Eu fico muito triste com essas coisas, porque um brinquedo geralmente ele conta uma história. Então eu inclusive tenho muitos brinquedos meus guardados, alguns claro em condições ruins, porque a gente criança, a gente não tem noção nenhuma das coisas, a gente brinca até o negócio se esfarelar. Mas os que eu tenho guardados aqui em condições pristinas eu quero manter até o meu último dia, porque eu me lembro de muita coisa boa. E eu queria muito trabalhar em loja de brinquedo, mas não loja de brinquedo em si, eu queria trabalhar para Lego. Eu queria trabalhar, o meu sonho de vida, a minha vontade de fazer é trabalhar na loja de Lego. Eu vejo os vídeos de loja de Lego em São Paulo, eu vejo aquela criançada indo na loja de Lego, eu vejo os funcionários tudo mostrando os conjuntos, falando dos conjuntos para o pessoal, e aquilo traz um brilho no meu olho. Então, junto com a vontade de trabalhar na loja de Lego, foi a vontade de ganhar dinheiro com Lego. Então não é uma coisa de hoje, assim, é uma paixão que foi sendo alimentada devagarzinho ao longo da vida, para eu, depois dos 30, eu ter essa vontade imensa de, nem que seja trabalhar um mês numa loja de Lego, só para eu dizer, pô, eu trabalhei numa loja de Lego, eu trabalhei para Lego. Isso seria uma conquista para minha vida. E outra das coisas que eu queria fazer da minha vida, eu quero lembrar que no vídeo passado eu tinha falado sobre o jogo do Metro. No jogo do Metro tem uma mecânica de tu preservar tua arma. Como assim? Tu tem aquela mecânica de tu engraxar a arma, trocar as peças, desmontar. Então, junto com o Lego, eu comecei a pensar, cara, e se eu usasse essa vontade de Lego para armamento? Porque eu adoro arma de fogo, eu adoro um revólver, uma carabina, essas armas antigas, principalmente o revólver, eu acho uma arma muito elegante. Então eu não sei nem se eu posso falar sobre arma no YouTube, eu vou falar, não tô nem aí. Jogando o Metro eu tive também essa vontade de trabalhar com manutenção de arma. Então uma das duas coisas que eu queria fazer da minha vida era ou trabalhar com manutenção de arma ou trabalhar numa loja de Lego. Obviamente que em manutenção de arma, morando nesse país maravilhoso que é o Brasil, não dá pra fazer. Então o certo, mas dentro da realidade, seria tentar trabalhar numa loja de Lego. Só que, de novo, as lojas de Lego são todas em São Paulo, as que tem pelo menos no Brasil. Teria como se o cara morasse na Europa, aí é ridiculamente mais fácil. Talvez seja um daqueles devaneios meus que eu vou passar a vida inteira perguntando e se. Só que como a gente vive nessa realidade desse país, de novo, maravilhoso que é o Brasil, talvez seja um sonho que nunca possa se realizar. Então esse foi o teor do vídeo, a vontade de trabalhar para a loja de Lego ou
trabalhar com manutenção de arma. É o que eu queria fazer da minha vida. Eu não queria trabalhar com SAMU, não queria fazer nada do que eu fiz até hoje. Eu acho que seria um desses empregos que eu realmente ia gostar de trabalhar. Eu ia querer ir trabalhar, eu ia ficar mal estando de folga. E esse foi o vídeo sobre o que eu queria fazer da minha vida. Essa semana foi bem difícil. Várias entrevistas de emprego, vários nãos recebendo das empresas. A gente sai de casa, a gente põe a melhor roupa, põe o melhor perfume, põe a melhor cara para ir para entrevista de emprego. A gente perde tempo e a gente chega lá nos lugares e a gente toma um não, né? Se fosse para tomar não, que tomasse o não para eu não ter que sair de casa gastar meu dinheiro, mas enfim. Foi uma semana difícil, então a demora do meu vídeo foi tanto o meu impasse criativo. Eu não tava com ideia para fazer vídeo. Aliás, eu tenho uma lista de ideias para fazer meus vídeos, só que tá chegando num ponto onde eu só vou conseguir fazer vídeo se eu alfinetar alguém. Porque eu vou começar a falar mal de alguma coisa, mal de alguém, e vai ter alguém ofendido. Então eu tento fazer de um jeito que todo mundo fique contente com o conteúdo. Então eu não sei sobre o que eu vou falar no próximo vídeo. Eu quero que seja em uma semana ou menos de uma semana. Eu tive esse bloqueio criativo e, enfim, eu queimei a cabeça para ter essa ideia do vídeo do que eu queria fazer na minha vida. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer um tópico que agrade gregos e troianos. Se não der, eu vou começar a alfinetar os outros, eu não tô nem aí. Tem gente que eu não falo mais há anos e não vou também se sentir mal se eu começar a alfinetar alguém que não tá mais dentro do meu convívio. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo na sua alma.